O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e te convidando para assistir o programa Estação Saúde de hoje. Estamos ainda no começo do ano e por que não falar sobre a administração do tempo? Esse é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, eu convidei o teólogo e pastor Carlos Augusto Lopes, mais uma vez. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Gabi. Acho que é um tema importante para nós falarmos, né, já no início do ano, como administrar o tempo, como a gente trabalhar essa temática que é tão, às vezes, difícil. Tem pessoas que conseguem administrar o tempo, tem pessoas que se perdem nessa questão de administrar o tempo e, às vezes, isso gera uma certa frustração. Então, para a gente poder iniciar bem o ano de 2023, né, já que nós estamos aí, enfim, em fevereiro, a gente quer trazer algumas dicas aqui sobre a importância da gestão do tempo, tanto na vida pessoal como também na vida familiar. E para a gente começar, qual a importância hoje de administrar o tempo? Eu acho que saber administrar o tempo, primeiro, é algo importante, eu acho que é algo sério. Por quê? Quando a gente não administra bem o tempo, como eu falei de início, isso pode gerar uma frustração, né? Você não sabe administrar o seu tempo com a família, com o trabalho, com o lazer, né? Se você embola isso tudo, isso traz uma certa consequência. Então é algo sério e também é algo que é importante, a administração do tempo. Uma vez que todas as gavetas, né, da sua vida estão preenchidas de forma correta, e isso traz uma qualidade de vida, né? É aquilo que a gente chama de vida saudável. Vida saudável não é só a vida fisiológica, né, ou emocional. A vida saudável é a vida quando ela está em toda a sua dimensão, né? A gente chama isso de uma vida integral. Então, é muito importante essa questão do tempo. E quando a gente vai remir o tempo, o que é remir o tempo? Remir o tempo é salvar o tempo, né? É o carpe diem, né? A gente pode ir por alguns caminhos que eu acho que é importante. Por quê? Quando a gente salva o tempo, quando a gente aproveita bem o tempo, isso traz para nós o quê? Alívio. Por quê? Porque se você tem um tempo de qualidade, né? Isso vai trazer alívio para você. Se você tem um tempo de leitura, eu consegui ler aqueles capítulos que eu assim determinei. Isso traz um alívio para você, né? Então, a qualidade de tempo, ela é importante, né? A administração do tempo, a gestão do tempo, ela é importante porque ela produz alívio, né? Ela gera produtividade, porque você tem um alvo, você tem um foco, você não fica aí, como diz o pessoal no ditado popular, uma barata tonta, né? Não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, né? Você tem um alvo, você tem um foco, você tem uma meta, você tem um objetivo e, obviamente, que esse tempo marcado por objetivos, marcado por metas, né? Ele vai produzir, né, e vai dar uma produtividade, seja em qualquer área. Uma produtividade na área da educação dos filhos. Você vai ter aquele tempo para educar o seu filho, você vai ter aquele tempo para ter o lazer com o seu filho, o entretenimento, né? Então, essa questão de salvar o tempo, de remir o tempo, de aproveitar o tempo, ela tem 3 tríades que é importante. A primeira é o alívio, porque uma vez que a gente consegue fazer isso, dá um alívio, né, na psique, no emocional e até no físico, né? Ela produz, ela dá uma produtividade, porque você realizou, fez, e acaba o dia você diz, puxa, consegui fazer aquela tarefinha lá que eu coloquei, né, que eu anotei lá na agenda, faça isso, faz aqui, tal, você conseguiu fazer. E ela também traz um ar de satisfação, né, porque você fica satisfeito. Já o contrário produz o quê? Produz uma carga, né? Você não consegue produzir nada, né? Anda para cá, corre para lá, faz, e quando acaba o dia você olha para trás e vê que você não conseguiu avançar, não conseguiu produzir. Isso traz o quê? Uma sobrecarga, né? Emocional, e você não tem satisfação. E aí você vai projetar para o outro dia. Aí outro dia você não consegue, vai projetando para outro dia, passa um mês, passa um ano, você olha para o retrovisor da tua própria história e vê que o seu tempo, né, que é uma coisa caríssima, né, ele foi embora sem nenhum objetivo focal, central para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao teu entorno. Hoje, na tua opinião, qual é a importância da gente salvar o tempo? Eu acho que quando não sabemos administrar o tempo, né,
Porque uma coisa, hoje as pessoas são muito hábeis em administrar o quê? Eu administro o meu negócio, né? Eu administro as minhas finanças, seja pessoal, né, ou corporativa, né? Mas é importante a gente compreender que nós devemos administrar, do ponto de vista individual, o nosso tempo. Então, quando nós não sabemos administrar o nosso tempo, isso gera o quê? Aquilo que eu falei, gera frustração, né? Gera desperdício, né? E gera também uma acomodação, porque daí tu vai se acomodando, né? Vai passando a segunda, vai passando a terça, tu não tem alvo, tu não tem foco, tu não tem meta, tu não tem protótipo, ou seja, exemplo de pessoas que estão fazendo isso, né? E aí você vai se acomodando e o tempo, né? Mais para frente a gente pode tocar aqui, ele é democrático, né? O tempo ele não é, não, uma pessoa tem 24 horas e você tem 12 só. Não, o tempo ele é democrático. Então por que muitas pessoas fazem muitas coisas e por que outras pessoas não conseguem produzir muitas coisas? Então isso aí é um ponto que tem que ser colocado na balança, né? Obviamente nós temos que ter um foco, uma meta e um objetivo, né? E esse foco, meta e objetivo que a gente vai conversar aqui, ele entra em todas as esferas da nossa vida. Ele é um pélago, ele entra na esfera familiar, ele entra na esfera de você fazer um curso, ele entra na esfera da sua vida devocionária com Deus, ele entra na esfera da sua vida individual, ele entra na esfera da sua vida com os seus amigos. Quer dizer, o tempo ele está aí para ser distribuído e não ser colhido, né? Quando você não distribui o tempo de maneira correta, de maneira certa, quando o seu tempo é individualizado, você não salvou o tempo, né? Você não remiu o tempo, né? Quer dizer, o tempo foi perdido, ele não foi salvo. Agora, quando a gente salva o tempo com objetivos claros, com metas claras, sabendo para onde que eu vou, sabendo o que eu quero fazer, né? Então isso é algo que produz em nós aquilo que eu falei, satisfação, né? Alívio, né? E também objetivação. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá, nós estamos falando hoje, ou vamos falar sobre a leptospirose. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato ou por animais domésticos contaminados, como gato, cachorro, ou vaca ou porco, e que, através da urina deste animal, o homem pode se contaminar. E como o homem se contamina através da urina? É tendo contato com ambientes onde o rato urina e deposita essa bactéria. Nem todo rato tem a leptospira, mas o rato que tem a leptospira, ele multiplica a leptospira nos seus rins e elimina através da urina. E ele deposita no chão, no solo, na água, no lodo, no esgoto, nos alimentos, no lixo, onde é reservatório do rato. Então, o homem, muitas vezes, que tem paiol na zona rural, pode o rato, ter muito rato, e ali ter contaminação pela leptospira, e o homem vai manipular esse ambiente e pode adquirir a doença através dos pés, porque a leptospira pode entrar pela pele, pelo ferimento que tiver, pela mucosa, e assim contaminar o homem. A leptospirose é uma doença séria que dá febre, vômito, diarreia, dor muscular, principalmente na panturrilha, pode dar manchas no corpo, desânimo. Então temos que ter uma atenção toda especial nesse sentido. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar da Ecoclínica, que atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos.
Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos falando sobre a importância do tempo e eu estou recebendo o teólogo e pastor Carlos Augusto Lopes. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que produz quando a gente não sabe administrar o nosso tempo. O que acontece? Gabi, eu acho que é importante a gente pensar sobre essa questão do tempo na questão do aspecto integral, né? Porque o tempo ele não é o tempo sempre. O tempo ele não é o tempo todo, né? Então a gente devemos lembrar que nós temos aí 26 mil dias, né? Que dá aí em torno aí de 70 a 80 anos. Então se eu sei que a minha vida é breve, né? Que tudo passa rapidamente, então obviamente que eu tenho que compreender que eu não sou atemporal. Atemporal aí, né? Usando uma palavra teológica, é só Deus, ele está fora do tempo, né? Nós estamos dentro do tempo, nós estamos dentro do Cronos, né? Nós estamos dentro de uma estrutura debaixo dessa calota aí, né, chamado planeta Terra, de 7 bilhões de pessoas. Logo, então, a gente tem que compreender duas coisas que eu acho que é interessante. Primeiro, é a democratização do tempo, né? Nós devemos lembrar que o tempo, ele é democrático, ele não é um sufrágio, né? Não é só para alguns, ele é democrático, ele é para todos, tanto para o preto, como para o branco, como para a pessoa que tem posses, como para a pessoa que não tem posses, para todas as pessoas, seja ela do Iapoque ao Chuí. O tempo é para todos, né? Agora, todos têm o tempo igual, né? Então, ninguém pode dizer, um tem mais tempo e outro tem menos tempo. Claro que nós sabemos que dentro desse aspecto do tempo, a gente faz aí uma dicotomia que a gente chama de trabalho e afazeres, né? É óbvio que tem pessoas que trabalham e que tem mais afazeres, né? Então tem pessoas que trabalham demais, então tem pouco tempo, né? Porque tem uma atividade um pouco maior ou uma questão acadêmica de estudo um pouco maior. Porém, o que nós devemos pensar, Gabi, nesse ponto do tempo, são em duas coisas que eu acho importante para nós. Primeiro, o desperdício, né? É uma ponta, né? E segundo, é a qualidade de tempo. Então, talvez você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho, eu estudo. Tá, tudo bem, não tem nenhum problema. Isso aí, né? Tem pessoas que não estudam, aí tem mais tempo. Tem pessoas que trabalham uma jornada um pouco menor, tem outras que trabalham uma jornada um pouco maior. Não tem problema isso aí. O que a gente quer focar aqui como saúde mesmo, né? São essas duas pontas aqui. Primeiro, o desperdício e segundo, a qualidade de tempo. Essa dicotomia que deve estar bem organizada na nossa vida. O desperdício, né? O que é? Muitas pessoas, elas desperdiçam o tempo em vão, né? Às vezes o desperdício do tempo dela às vezes, ficar uma hora grande na frente da televisão, ou às vezes na caixinha do nada, ou às vezes na internet, né? Com toda essa volúpia, com toda essa estrutura que tem aí, né? Entra lá e quando vê já passou 2, já passou 3 horas, né? Quer dizer, é um tempo desperdiçado, né? Então, esse tempo que é desperdiçado, a gente tem que compensar. Agora, o grande segredo, e outra coisa, né? Que é importante, né? Pesquisas apontam, né? Fizeram uma pesquisa em 25 países que são pontas no mundo, 25 países que são pontas no mundo, e mostraram que vida de qualidade tem sido cada vez mais raro, né? E o que eles apontaram? Apontaram que dentro do aspecto de hora, né, as pessoas passam, por exemplo, 35 minutos com o outro, com a vida de qualidade. Quer dizer, isso dá em torno, se for colocar em ano, isso aí dá 15 dias de vida de qualidade. Então, a qualidade de tempo, o que é? É importante a gente pensar isso, porque nós temos que compreender o que é qualidade de tempo,
né? A qualidade de tempo não é uma longanimidade de tempo, porque tem pessoa que passa o dia inteiro com o filho, ou o dia inteiro com o esposo e a esposa, né? Ou passa o dia inteiro com outra pessoa, mas não tem uma qualidade de tempo. Passa aquele tempo brigando, passa aquele tempo fazendo coisa, passa aquele tempo fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? O que eu estou falando aqui é um aspecto um pouco maior, mais salutar, né? Mais sotéria, mais de saúde, que é a qualidade de tempo, né? Porque a qualidade de tempo, ela produz o quê? O renovo físico. Quando você tem uma qualidade de tempo, né? Isso renova o seu físico. Por isso que as pessoas saem, por exemplo, para viajar, né? É uma qualidade de tempo. Por isso que as pessoas às vezes saem de férias, porque é uma qualidade de tempo. Isso traz o quê? Traz o renovo físico, isso traz o renovo psíquico, emocional, isso traz um renovo para a mente, né? Então, a qualidade de tempo é uma coisa importante. O desperdício é uma coisa que, obviamente, que todos nós vamos ter desperdício de tempo, isso aí ninguém é perfeito, né? Mas o que a gente pode pontuar aqui são as qualidades de tempo. E qualidade de tempo não tem a ver com dinheiro. Qualidade de tempo não tem a ver com posse, né? Às vezes, uma pessoa simples, ela tem mais qualidade de tempo do que uma pessoa que tem muito dinheiro e que não tem tempo para a família, que não tem tempo para a esposa, que tem tempo só para o trabalho, que tem tempo só para as coisas dele, e por isso ele vai perdendo a família dele, ele vai perdendo os filhos, ele não tem mais relacionamento, ele não tem mais aquela estrutura paterna, né? Porque ele não tem qualidade de tempo, ele tem dinheiro, né? Então ele vai lá e compra, mas não é isso. Mais do que presente é a presença da pessoa. E isso é qualidade de tempo, né? Então, presente, o dinheiro compra. Presença, você tem que ter tempo, né? Então, a qualidade de tempo é uma coisa importante para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, né? Para os amigos, né? Não tem como você ser um amigo virtual sempre. Você tem que ter tempo para estar junto com a pessoa, para conversar, para abrir seu coração. Então, a qualidade de tempo é uma coisa importante. E o mau uso da qualidade de tempo está relacionado ao quê? Está relacionado a várias coisas. Não sei se eu posso tocar já nesse ponto aqui. Sim, Gabi, sim. Né? Então, falando sobre essa qualidade de tempo, que é importante. Peraí, vou ter que te interromper. Temos um minutinho só, então nós vamos chamar um rápido intervalo e a gente já continua falando sobre a qualidade de tempo. A gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a administração do tempo. Estou recebendo o teólogo Carlos Augusto Lopes. E agora nós vamos falar como que devemos aproveitar o tempo. Então, acho um ponto importante de como aproveitar o tempo, né? A pessoa que às vezes não tem tempo, como ela poder aproveitar o tempo, né? Então, ela tem que fazer uma revisão de vida, uma revisão de tempo, para poder aproveitar, para não ver o tempo passar entre os dedos e, de repente, acabou o ano de 2023 e ela não conseguiu fazer nada. Primeiro, eu acho que é importante a gente perceber a nossa geração pós-cristã, uma geração pós-verdade, né? Porque a qualidade de tempo, ela tem a ver com algumas coisas, tem a ver com alguns fenômenos. O primeiro é o fenômeno do Carl Lewis, né? Ou seja, o fenômeno da correria. As pessoas estão correndo demais, é o pé no acelerador e todo mundo correndo, acorda de manhã cedo, e chega ao meio-dia, às vezes nem vem almoçar, à noite já chega tarde e tal, e conversa um pouquinho aqui com a esposa, conversa um pouquinho ali com o esposo, com o filho, tal, quando vê já está cansado, já dorme, outro dia vai. Então, a correria, ele é um grande vilão aí do tempo, né? Ele como que atrapalha essa questão e isso aí é uma questão que a gente tem que saber tratar, tirar o pé do acelerador, esse fenômeno aí do Carl Lewis, né? E saber redistribuir isso pelo menos em casa. Eu acho que o tempo estrutural começa-se em casa. Às vezes a pessoa tem tempo lá no serviço de conversa, de gargalhada, de um monte de coisa, e chega em casa, às vezes está com a cara amarrada, está com a cara fechada, não conversa com a esposa, não conversa com o filho, não conversa com um parente, né? Porque a sobrecarga do trabalho roubou o tempo de qualidade dele em casa. E a outra coisa é o cansaço, né? O estresse, a ansiedade, né? E isso aí, quando a pessoa está assim, ela não tem tempo de qualidade.
né? Ela está sempre cansada, ela quer dormir, ela está sempre estressada, ela se irrita rapidamente, né? Ela está sempre ansiosa, não sabe o que vai acontecer amanhã, e aí às vezes ela pode ir para umas férias, ela pode ir para um lugar muito bom e ela não tem qualidade de tempo. Por quê? Porque ela está cansada, não consegue desacelerar e está com esse estresse, né? Agora, como aproveitar, então, essa qualidade de tempo, né? Duas coisas importantes. Na língua grega, né, os gregos trabalham essa questão, eles chamam de cronos e kairos. O cronos é a cronologia, é o nosso relógio aqui, ele não para, né? 2023 ele não para, nós estamos aí e tal, e vem e tal, é hora, é minutos e não vai parar. O presidente não pode baixar um decreto dizendo, a partir de agora o tempo vai parar. Não. O Cronos, ele continua e assim vai, por isso que a gente vai envelhecendo, né? Agora, nós temos o Kairos, que é o quê? É o tempo onde eu posso, dentro do Cronos, realizar algo benéfico, algo de bom. Então, para viver bem, é preciso saber usar o tempo, pois nele é que nós construímos o quê? A nossa própria vida, ou seja, o tempo de qualidade com a família, como eu tenho falado aqui, o tempo de qualidade com Deus, né? Se você tem a sua fé, ter um tempo para Deus, a pessoa corre para lá e para cá, não pensa nem em orar, não pensa nem nas coisas lá do céu, né? O tempo de qualidade para o exercício, né? Que isso gera saúde, hoje é muito importante, né? As pessoas hoje estão muito sedentárias, né? Precisamos de exercício e isso tem que ter tempo, né? E, a pessoa diz, eu não tenho tempo, aí daqui a pouco ele está lá no hospital porque o tempo que ele não tirou para fazer exercício, agora ele está lá no hospital tentando se recuperar, né? Então, os médicos, as pessoas aí na área da saúde estão sempre incentivando a pessoa a tirar um tempo para ele poder se exercitar, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Tirar o tempo para o descanso sem culpa. Olha só, o ócio sem culpa é uma coisa importante. Por quê? A nossa geração está tão automatizada que ela está tão correndo, corre, que se você para descansar, parece que gera uma culpa. Parece que produz em você uma culpa, né? Então a pessoa está ali, a dona de casa, por exemplo, ela trabalha, ela está em casa. Mas ela está ali, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que limpar, ela tem que fazer um bolo, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, porque senão gera uma culpa. Não, o ócio também é construtivo, o descanso também é bom, né? E a nossa geração não consegue descansar, né? E isso produz um estresse e esse estresse rouba o seu tempo. Então, isso são coisas importantes, né? E o tempo para si eu acho que também é importante, né? A gente está aqui com a Gabi. O tempo para si eu acho que é importante, ela pode até querer acrescentar nisso, né? Que é, às vezes, o teu tempo para ir num salão de beleza, que é o teu tempo, às vezes, para dar uma volta, que é o teu tempo para fazer uma unha, o cabelo, que é o teu tempo para jogar um futebol, né? Que é o teu tempo para você também dar uma volta, né? Você tem a sua família, mas também você é uma pessoa, né? Então, esse tempo para si também, ele é muito importante. E nós temos que compreender, o programa já está quase que encerrando, que existe uma finitude de vida. Nós somos finitos, né? Então, há aí uma tensão entre o ser e o ter, né? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom empresário, ser um bom empregado, né? Mas nós devemos também ter o quê? Ter tempo de qualidade, né? Ter tempo com as pessoas. Isso é uma questão importante, né? Isso não pode estar dicotomizado, separado do ser do ter. São coisas que são muito importantes, né? Então, a vida, por quê? Porque a vida é uma caixinha de surpresa, né? E como diz o Salmo 90, tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Você vê, a Gabriela ali tem ali está escrito ali, tudo passa, né? O Neymar tem também lá, né? Tudo passa. E, de fato, a vida passa mesmo. Por isso que a gente tem que saber remir a vida, porque a vida é um sopro. Eu encerro falando uma coisa que eu acho interessante. Como devemos aproveitar o tempo? Primeiro, organizando o nosso dia. Não tem como a gente viver o tempo sem a gente organizar. Eu, pelo menos, faço isso. Pego lá uma folhinha e organizo o meu dia. O que eu vou fazer, isso, aquilo, o que eu vou pagar, o que eu tenho que fazer, organizar o nosso tempo para a gente ter foco, objetivo e a gente poder alcançar a nossa meta, né? Então, as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. Mas o tempo, ele tem a ver com prioridades. Prioridades tem a ver com tempo e tempo tem a ver com prioridades. Quando você tem prioridade, não, eu tenho prioridade para fazer exercício físico, então você vai arrumar tempo.
eu tenho prioridade para fazer uma pós-graduação, então você vai arrumar tempo. Eu tenho prioridade para jogar o meu futebolzinho, então você vai arrumar tempo. Eu tenho prioridade para ir na igreja, então você vai arrumar tempo. A prioridade, a coisa que vem primeiro, né, ela vai produzir também o tempo, né? Agora, quando você não tem prioridade nenhuma, quando você não tem foco nenhum, então o seu tempo, junto com a prioridade, ele vai embora. E eu encerro dizendo que os gregos, eles usam uma palavra que eu acho interessante. Eles dizem assim, os gregos viam o tempo como um juiz que julga. Né? Então, por exemplo, você é como uma semente, você não plantou, você não colhe. Né? Você não plantou tempo com o seu filho, que relacionamento íntimo que você vai ter com o seu filho. Você não plantou tempo com a sua esposa, você não plantou tempo com você mesmo. Você simplesmente viveu a vida assim, correndo. Né? Obviamente que o tempo é um juiz também, ele vai te julgar. Né? Então, eu não fiz amigos, eu não tenho um relacionamento mais aprofundado com meu filho, eu não tenho um relacionamento mais aprofundado com a minha esposa, eu não tenho um relacionamento mais aprofundado com as coisas. Por quê? Porque lá atrás você não dedicou tempo para aquelas coisas. Né? Não adianta você querer colher algo que você não plantou. Né? E se você planta, né, no tempo certo, né, você colhe. E a Bíblia é clara em dizer, tudo tem o seu tempo determinado. Né? E há um propósito debaixo do céu. Então há tempo para isso, há tempo para aquilo. Então a questão da gestão do tempo é uma questão muito importante. Desejo que você que está me ouvindo aí possa aprender um pouco mais sobre administrar o tempo e viver esse ano de 2023, né, com essa regrinha básica para poder viver o tempo com a família, com os amigos, para si mesmo, que é uma coisa boa e que vale a pena. Ok? Certo. O programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigada, Carlos, pelas contribuições. E até semana que vem.